Na Hiper FM, André Silva com a Filipa Custóias, a nutricionista da tua rádio. Vamos a uma pitada de nutrição. Filipa, pergunto já, como é que tu estás? Olá André, está tudo bem e contigo? Também estou bem. Então hoje vamos continuar esta sequela, esta série sobre pão. A semana passada falaste então sobre pão, se o pão afinal engorda ou não. Hoje vamos então, tu Filipa vais tentar dar uma ajuda de como escolher o melhor pão, não é? Exatamente, no episódio da semana passada percebemos que o pão afinal pode e deve fazer parte do nosso dia alimentar, se nós gostarmos e se fizer sentido, e percebemos que relativamente à questão se o pão engorda ou não, é importante termos em conta a quantidade e o tipo de pão que vamos escolher, e hoje vamos responder efetivamente a isso. Ok, então vamos lá perceber qual é o melhor pão e posso-te já até, como forma de introdução, perguntar-te o que é que devemos ter em escolha ou quais é que são os fatores que devemos escolher no pão, ok, para perceber Exato. Isso. Olha, falámos um bocadinho do pão na semana passada e de quais é que eram os principais ingredientes e percebemos que existem aqui algumas coisas, nomeadamente o tipo de cereal que é utilizado e existe aqui também o tipo de pão. Ora, nós temos o pão fresco e o pão de longa duração, que é aquele que nós normalmente chamamos o pão de forma. Quais é que são as diferenças entre eles? Basicamente o pão fresco é suposto ser consumido num futuro próximo, ou seja, nós vamos à padaria comprar e à partida é para comer naquele dia e no outro, mais ou menos. Ou então se fores o meu pai só gostas de comer 2-3 dias depois, não sei porquê, ele gosta é pão duro. Pronto, depois esse pão não carece de uma data de durabilidade mínima. Por exemplo, nós no pão da padaria que nós compramos não tem lá qual é que é a validade dele, não é? Na embalagem. E existe aqui um processo contínuo no seu fabrico, ou seja, não existe nenhuma interrupção para conservar a massa, por exemplo, depois da amassada é congelada, isso não acontece no pão fresco. Por outro lado, o pão de longa duração acaba por ser a base do pão é a mesma, só que normalmente pode haver aqui alguma interrupção, por exemplo, para congelar a massa ou durante algum tempo e depois terminar o processo com a cozedura, e existe normalmente, para além dos ingredientes base, alguns aditivos para melhorar a conservação e a durabilidade e também o sabor. Quais é que são normalmente esses ingredientes extra? Por norma, gordura, que vai fazer com que o pão fique mais fofo. Nós encontramos na lista de ingredientes, por exemplo, do pão de forma, óleo vegetal de girassol, azeite, e estes ingredientes acabam por melhorar realmente aqui o sabor e a textura. Depois também às vezes encontramos açúcar, mais uma vez para melhorar também o sabor, e tem alguns conservantes e emulsionantes que permitem que o pão não se deteriore. Pronto, são normalmente os Zés. E que no fundo vão criar condições para que os micro-organismos não se desenvolvam naquele pão e ele dure mais tempo. Então, já que pegaste aí no Zés, porque é um dos fatores que já me chamaram até a atenção, isso do Zés é o que faz mal. Então eu vou-te perguntar, é o Zés que nós encontramos no pão que podem fazer mal? Olha, nós temos que perceber que os Zés são basicamente abreviaturas de uns ingredientes com... São coisas que eles querem que nós não saibamos o que é. Não é bem isso, mas olha, a maioria no fundo são substâncias que vão melhorar, quer por exemplo a textura, quer o sabor, quer realmente a durabilidade do produto e que nos são vantajosas. É importante percebermos que muitas vezes estes Zés são nada mais, nada menos do que, por exemplo, produtos vindos das plantas, de algas, e que nós normalmente achamos que aquilo é tudo químicos e coisas do género. Não, a verdade é que não é bem assim. E convido-vos a visitar no site da Azai, está lá uma parte, tem uma página em que estão todos os Zés discriminados a dizer o que é que são. Portanto, se tiverem dúvidas até podem ir procurar. Há inclusive já aplicações que te ajudam também a desmistificar esses Zés, em que tu consegues fazer um scan à lista de ingredientes
ingredientes e aquilo acho que te diz o que é que isso quer dizer. Sim, Boa. também consegues dessa forma. Agora, também é importante percebermos que todos estes ES são legislados, ou seja, a quantidade permitida é legislada. Os produtos que são postos no mercado não podem ter uma maior quantidade do que X. E essas quantidades, ou seja, esses targets, digamos assim, já são a prever que estes produtos não nos vão fazer mal à nossa saúde. Ou seja, eu acho que nós também temos que ter isso em conta, não pensar nem sermos só a favor da teoria da conspiração, que isto é tudo uma cambada de mafiosos para nos enganar. Não é bem assim. Nós temos que confiar um bocadinho na legislação, e na União Europeia essa legislação acaba por também ser muito mais apertada do que em outros sítios, e por norma estes ES não nos vão fazer propriamente mal. Agora, interessante termos uma lista de ingredientes mais curtinha, com produtos o mais simples possível, a verdade é essa. Sim. Agora, aquilo que eu quero dizer em relação ao pão de forma versus pão fresco é que, obviamente, o pão fresco vai ser mais interessante, mas não podemos fechar os olhos à praticidade que é o pão de forma. Se na impossibilidade de haver um pão fresco, optarmos por um pão de forma em vez de irmos optar por outros alimentos bem piores, claro que eu prefiro que façamos o pão de forma. Agora, se houver a possibilidade de fazermos um pão fresco, é sempre preferível o pão fresco. Ok. Olha, deixa-me dizer que até agora estou a concordar a 100% com aquilo que tu estás a dizer. Ok. Por isso, olha, continua. Exato. Agora, vamos falar de outro aspecto que devemos realmente ter em conta, que são os tipos de cereais. Nós já percebemos no episódio anterior que existem dois tipos, ou seja, farinhas provenientes de cereais integrais e farinhas provenientes de cereais refinados. E basicamente aquilo que nós ficámos a concluir no episódio passado é que as farinhas integrais acabam por ser muito mais ricas do ponto de vista nutricional, porque têm mais fibra, mais vitaminas, mais minerais do que propriamente as farinhas refinadas. Ok, então e podemos agora passar para a parte das farinhas, em que tu poderás dar a ideia do que é que será melhor e o que é que será pior? O que é que dizes? Sim. Todos nós já vimos no supermercado o número na farinha, certo? Farinha tipo 65, farinha tipo 55, 150. Nós até a comprar farinha para fazer bolos, há vários tipos de farinhas. Pronto. Bolos então, e depois dás para pão, sim. Depois, o que é importante nós vermos em relação a isso? Sabermos que quanto maior o número do tipo da farinha, menos refinada ela é. Ok, mais melhor. Ou seja, quanto maior, melhor, porque vai ser menos peneirada, menos refinada, vai preservar mais camadas externas do cereal, que é onde nós vamos buscar aqui as vitaminas, minerais e fibra, e isto pode ser uma ajuda grande. Ou seja, aquilo que eu vos aconselho a fazer é procurarem cereais integrais na lista de ingredientes: aveia, farinha integral, centeio, pronto. Depois, se isso não houver, no supermercado há sempre. Pronto. Pode dizer. Portanto, o ideal é pegarmos nesses. Sim. E depois vermos na lista de ingredientes qual é que é o tipo de farinha. Todos os pães que vêm embalados nós conseguimos ver isso. Mesmo nos pães que nós vamos buscar e embalamos nós, digamos assim, na etiqueta do preço, normalmente também estão lá os ingredientes. Portanto, podem consultar. Ok. Em alguns supermercados, noutros nem por isso. Mas, sim. Por isso optei sempre pelos que têm. Exato. Podem procurar. Depois, verem realmente aqui a lista de ingredientes e perceberem qual é que é o tipo de farinha, e não irem só pela cor do pão, porque muitas vezes existe um malte que acaba por ser usado para escurecer o pão, e isso não é necessariamente um cereal integral. Exatamente, não é um pão integral. Cheio de saúde, ou então não. Exato, porque não nos traz mais fibra. Portanto, isso é só uma das coisas que devem ter em conta. Portanto, para terminarmos, coisas importantes relativamente ao pão: percebermos que se houver a facilidade em termos do pão fresco, é preferível o pão fresco. Caso não haja essa facilidade, o pão integral de forma é obviamente uma opção a ter em conta. Vai ser sempre se calhar mais interessante do que as outras alternativas que nós vamos arranjar. Vermos a lista de ingredientes é super importante, e percebermos de onde é que vem a farinha de que é feito o pão. Quanto maior o número do tipo da farinha, melhor.
Quanto maior, melhor. É isso, essa eu decorei. Exatamente. Essa eu decorei. Obrigado então. A Filipa volta na próxima quarta-feira aí para a FM para uma pitada de nutrição. Beijinhos, miúda. Até para a semana. Obrigada, André. Até para a semana.